Olá, estamos retornando com a nossa terceira aula, terceira e última aula, né? Tenho certeza que você aproveitou aí essas duas primeiras aulas que nós tivemos. Tentamos aí de uma forma muito especial trazer um conteúdo para vocês, bem condensado, né? Mas o nosso desejo é ativar você para que você se aprofunde no tema, para que você faça algum trabalho em relação à proteção na sua igreja, e com certeza nós vamos fazer a diferença, né, onde nós estamos plantados. Tenho falado muito sobre isso, né, foi nesse tempo que o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, então Ele conta conosco, né, para esse trabalho tão especial. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre protocolos de segurança. Na verdade, isso já estava no meu coração, né, quando a Eulália perguntou para mim: "Ah, quantas aulas você vai dar, né?" Eu ia fazer 2, mas aí eu falei: "Não, gente, eu vou falar sobre protocolos, eu acho que é um tempo muito oportuno e a gente precisa ir além". Eu sei que o trabalho de prevenção com as crianças, ele é muito importante. A gente faz diversas formas, usando muitas metodologias, a gente tem hoje muito recurso para trabalhar a proteção, o semáforo do toque, o autocuidado, né, para falar do corpo da criança, do banho, das roupas íntimas, para nomear as partes do corpo, a gente fala das 4 regras de proteção, a gente tem muito material lúdico hoje para trabalhar. Mas, se nós formos um pouco mais intencionais, a gente pode ir além. E indo além, a gente pode construir uma cultura de proteção na nossa igreja. Eu vou até postar isso aqui, para a gente e já ir falando um pouquinho sobre isso. E eu tive contato com esse tema de protocolos, né, de segurança, há muitos anos atrás, acho que há uns 7 anos atrás, mais ou menos. Eu comecei a falar sobre isso, porque eu tive contato com esse tema, eu fiz alguns cursos, algumas capacitações, inclusive para ensinar as instituições a criarem os seus protocolos, né, através da visão mundial. Nós fizemos um treinamento, assim, a nível de Brasil, tinha muita gente de várias partes do Brasil, e depois do treinamento, cada equipe foi designada para fazer o protocolo em uma igreja. Como eu sou daqui de São Paulo, eu fiz aqui, né, nas imediações aqui da minha região. E vocês vão ver que é algo simples, né? É claro que você precisa ter uma equipe, vocês precisam já estar imersos nessa cultura de proteção, mas é algo que é muito possível. Fora os protocolos, a gente pode também ser uma igreja protetiva quando a gente começa a observar algumas regras, digamos assim, para que eu torne a minha igreja um ambiente seguro. Eu vou explicar aqui, eu vou mostrando os slides e vou explicando, senão eu vou entrar no assunto e depois vai ficar repetitivo, tá? Então vamos lá, prevenção, prática e protocolos de proteção. Então, na verdade, essa aula ela é um fechamento da nossa jornada rápida, né? Nós saímos da teoria, entregamos algumas ferramentas concretas que todos nós, né, líderes, voluntários, pais, nós podemos implementar imediatamente. A gente constrói uma cultura de proteção que honra a Deus e cuida do rebanho. Isso é muito importante dizer, né? Nós estamos fazendo um trabalho mega espiritual também. E o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar dos protocolos institucionais. Ele é como se fosse, gente, um escudo organizacional. Ele elimina oportunidades para o mal dentro do ambiente da igreja. A gente vai falar um pouco de educação preventiva, lúdica, né? Algumas ferramentas práticas e criativas para capacitar a criança, para ela ser protagonista da sua própria segurança, ou seja, a gente ensina a criança a se proteger. No momento de uma situação de dificuldade, numa situação difícil, ela sabe o que ela precisa fazer. Aliás, é o grande objetivo, porque nós não ficamos 24 horas com as nossas crianças, com os nossos filhos, então a gente ensina através de algumas ferramentas como ela pode fazer isso. E depois uma palavra mais de fortalecimento para a família, como pais, líderes podem estender esse cuidado para além dos muros da igreja, incluindo o mundo digital. A gente pode
ter em mente isso, o mundo digital ele é muito real e é muito necessário a gente falar sobre isso também. Então, tem um versículo aqui, chave para nós. Gente, vocês perceberam que eu embasei muito a nossa conversa em embasamento bíblico mesmo, a ideia é essa. E também te dá ferramentas para que você possa fazer isso. Então, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. E aí, nós vamos falar um pouquinho do protocolo, né? Que ele é um escudo, ele funciona como, né? A gente sabe que a desordem, ela é um ambiente favorito do predador. Então, os protocolos, eles são a expressão de amor, do amor organizado que cuida do rebanho. Quando eu tenho protocolos ou regras, fica mais fácil. Em algumas instituições, eles não vão usar esse nome protocolo. Talvez você já tenha visto algum documento que chama PPI, que é Protocolos de Proteção à Infância, ou políticas de proteção à infância. Quando eu conheci esse tema, eu conheci com esse tema de políticas. Aí, como esse tema é um pouco, né, políticas, aí já parece uma outra coisa, né? Quem ouve fala, nossa, vai fazer política na igreja, então a gente muda o nome também para não dar essa conotação diferente, embora não seja nada político aqui, mas, né, a gente mudando o nome fica até mais tranquilo aqui para falar. Então, a igreja ela deve ser um ambiente controlado, onde a oportunidade para o mal é eliminada pela estrutura e pela organização intencional. Então, nós vamos agora apresentar para vocês os 3 pilares do protocolo seguro. A gente, na verdade, quando eu falo de protocolos, gente, são muitas regras, na verdade, né? São regras, né? São leis? Não, são regras, né, que a gente estabelece. Então, por exemplo, a gente tem uma regra de 2. Essa regra é uma regra fundamental para a gente trabalhar nas nossas igrejas. Então, por exemplo, olha que simples entender isso. Nenhum adulto, seja pastor, professor ou voluntário, deve ficar sozinho com uma criança em local privado. Então, para ir ao banheiro ou para uma sala separada, para um atendimento, sempre 2 adultos ou um adulto e 2 crianças. Por quê, gente? Isso protege a criança, protege a instituição, e o voluntário fica protegido de falsas acusações. Nunca alguém vai poder dizer, nossa, mas aconteceu ali, né? Estavam de portas fechadas. Então, essa questão da regra de 2, ela é muito importante. Tem muitas outras regras quando a gente pensa no espaço de igreja, né? Não só espaço de igreja, todo espaço que tem crianças, né, que fazem atendimento com crianças, deveria se ter esses protocolos, né? Tem muitas regras relacionadas a banheiro, relacionadas à troca, tem muitas, é que a gente não vai entrar a fundo, porque tem muita coisa aqui para a gente ver e aqui não tem como, né? A gente precisa fazer algo mais pontual para poder falar mais. Eu escrevi participei de um livro que não foi lançado ainda, que são vários autores, né, falando sobre proteção, e eu escrevi um capítulo que fala só sobre protocolos. Então, lá tem muitas dicas de protocolo, muita coisa que a gente pode fazer dentro da instituição, tá? Transparência arquitetônica. Quando a gente fala de protocolo, a gente pensa também nas salas, né, nos espaços que recebem a criança. Então, o que, que a gente sugere? A gente sabe que hoje tem o ideal e o real, né? Muitas igrejas não têm essa realidade, não têm estrutura, às vezes são salões alugados, não tem um ambiente propício para as crianças. Mas quando a gente pensa em sala, se for uma igreja que vai passar por uma reforma, ou então vai fazer uma construção, ou vai, né, fazer alguma adaptação, a gente pode pensar em algumas coisas. Então, por exemplo, janelas, portas de vidro, para eu ter acesso, ou então aquele balcão, sabe, que eu deixo metade aberta e metade fechada, esqueci o nome dessa porta, acho que é porta-balcão mesmo, né? Eu tenho acesso a tudo que está lá dentro, eu vejo dentro e fora. Quem está fora vê dentro, quem está dentro vê fora, né? Às vezes não é nem vidro, é aquele acrílico, sabe? Tem muitas igrejas que hoje usam, principalmente no berçário, né? Se a porta for sólida, deve permanecer aberta ou contar com um visor. Sempre teve. Eu tenho que ter visualização do que está acontecendo lá dentro. Minha igreja não tem estrutura, então a gente deixa a porta aberta. Não pode deixar aberta por causa do barulho. Então a gente coloca um visor,
tá? Onde há visibilidade total, eu preciso enxergar tudo o que está acontecendo ali dentro. O abusador não encontra esconderijo, ele não pode ter um cantinho, um espacinho para ele ter essa abertura para cometer algum delito, né? A triagem de voluntários, gente. Hoje a gente tem o ECA Digital, que já é um tema para outra palestra. A gente sabe que alguns pontos que a gente fala muito aqui, já falávamos há muitos anos, agora com o ECA Digital, ele é endossado, é reforçado. Então, por exemplo, se exigir certidões de antecedentes criminais é algo que a gente já falava. Por quê? Nos Estados Unidos, por exemplo, já era comum se pedir esses antecedentes criminais. Eu tenho amigos que moram fora do país e eles já falavam, não, isso não é nem exigido, isso faz parte. Vai trabalhar numa escola, tem que levar. Vai ser voluntário de uma igreja, tem que levar. Então, no Brasil, isso é muito novo. E o ECA Digital vem com essas alterações. Então, hoje, pela lei, a gente pode exigir certidões de antecedentes criminais. A lei do ECA Digital é a Lei 15.211/2025, que está bem atualizada, né? Foi sancionado agora há pouquíssimo tempo também, inclusive. Então, ela vai estabelecer o que a gente pode fazer também, né? Fora a certidão, estabelecer um período mínimo de membresia, né? 6 meses a um ano. Antes de servir no ministério, realizar entrevistas, ter um treinamento específico sobre proteção. O abusador busca igrejas com acesso fácil e rápido às crianças. Então, se o abusador chegar e ver que ali na igreja tem protocolo, tem treinamento, os professores estão bem orientados, ele já, né, ele mesmo por si só, ele já vai falar, não, aqui há um impedimento, eu não vou conseguir, né, fazer o que eu quero aqui. Então, os abusadores, gente, eles são muito estrategistas. Eles buscam, sim, espaços com crianças, isso é fato. Então, a gente precisa dificultar esse acesso, tá? Então, se eu deixo muito livre, se é muito liberal, chega qualquer um, entra qualquer um, nem bem chegou na igreja, já vamos colocar no Ministério Infantil, não se deu bem nenhum ministério, vamos colocar no Ministério Infantil. Olha as coisas, né? Que podem acontecer. E eu não estou falando de uma coisa, você não está sabendo o que você está falando. Não, gente, nós sabemos o que a gente está falando, né? Tem muitos casos assim que acontecem em muitos lugares. Pode ser que não aconteça na sua, mas em muitas acontecem. Porque protocolos não são desconfiança. Então, existem as objeções comuns. O que é objeções? As pessoas vão falar, isso não significa que eu desconfio dos meus voluntários. O caso, né, se, por exemplo, eu vou fazer um protocolo, eu vou fazer, mas não é porque eu desconfio dos meus voluntários. A resposta é clara, não. Os protocolos, gente, eu não estou fazendo protocolo porque eu estou desconfiando de todo mundo, não é isso. Protocolo, eles são como cintos de segurança. Você os usa porque você não planeja ter um acidente, mas porque você valoriza o que está dentro do carro. É mais ou menos a mesma conotação. Né? O protocolo ele vai ser um cinto de segurança para mim, para minha instituição, né? E eu uso o quê? Para me proteger de eventuais situações. A organização e os protocolos protegem igualmente a criança e o voluntário. Um servidor íntegro nunca terá nada a temer de um ambiente transparente. Ao contrário, ele vai se sentir mais seguro para servir, pois qualquer acusação infundada poderá ser refutada. Né? Então, de novo, o versículo lá, tudo seja feito com decência e ordem. Então, o protocolo, ele protege a todos. A criança é protegida da oportunidade de abuso, o voluntário é protegido de acusações falsas, a família tem confiança para envolver seus filhos e a igreja preserva sua identidade e missão. Se você leva essa proposta para uma igreja, gente, dificilmente vai ser recusado. Né? Até você mesmo, de repente, quer fazer um trabalho mais intencional, se você for com esses argumentos, facilmente a igreja vai entender a sua proposta, porque você tem objetivos muito claros a respeito do protocolo, e ele protege todo mundo, inclusive a igreja. Hoje as igrejas são palcos de processos, né? Então, quando a igreja tem isso muito claro, ela vai ser a primeira a querer se proteger e fazer algo, né? Agora, o protocolo, gente, eu não vou falar mais, tá? Porque a gente tem um tempo aqui, eu não posso me exceder.
mas eu tenho aí depois algo para dizer, quem quiser caminhar comigo depois, a gente vai ter uma mentoria e eu vou poder traçar melhor isso com vocês. A parte 2 é falando um pouco da parte lúdica, né? Como que eu ensino a criança protagonista da sua própria história. Então, a gente vai ter aqueles cuidados muito básicos da criança aprender a dizer não de forma natural, né? Antes que precise usar essa palavra em uma situação de perigo. Então, a gente usa ferramentas lúdicas de aprendizado sobre segurança acessível. Não é algo assustador. A gente dá à criança prudência prática, né? Assim como ensina lá em Provérbios. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Então, como que eu posso trabalhar o lúdico com a criança, né? Eu até trouxe bem rapidinho algumas coisas que eu uso aqui. A gente usa muito o semáforo do toque, que é uma ferramenta visual simples para ensinar a criança sobre limite corporal, sobre privacidade, sobre consentimento. Eu vou usar uma linguagem que ela já conhece, que ela entende. Então, o semáforo do toque vocês devem conhecer muito bem também, né? Eu uso muito, né? A gente usa a silhueta do corpinho de um menino e de uma menina, e a gente vai usar as cores, as mesmas cores do semáforo, a gente vai usar com a criança, dando a ela um significado mais especial. Então, o verde, aquele sinal que eu posso, cabeça, mão, ombros, costas, são os lugares assim, que de carinho público, um aperto de mão, tapinha nas costas, um abraço de boas-vindas. Então, eu costumo fazer de uma forma bem lúdica, assim, eu vou falando situações do dia a dia e a criança vai falando para mim se pode, se não pode, se tem que ter atenção, e a gente vai colocando aqui as bolinhas, né? O amarelo, abraço muito apertado, o amarelo é o atenção, né? Abraços muito apertados por pessoas que a criança não conhece bem, beijo no rosto de estranhos, qualquer carinho que cause desconforto, merece ser notado e comunicado. Então, esse atenção é para isso. E o vermelho não pode, né? As partes cobertas pela roupa de banho, ensinar o nome correto dos órgãos genitais, essa parte também eu faço antes, né? A gente ensina, a gente fala de todas as partes do corpo, todos os membros, nomeia para que serve, e quando chega nas partes íntimas, a gente também pontua muito bem, principalmente com os nomes corretos, né? Sem apelidos confusos, mesmo que eles apresentem um apelido, a gente fala, ó, gente, ok, esse apelido, né? Até eu brinco, eu falo, olha, tem criança que tem um nome, mas tem um apelido, mas qual que é o nome real da criança, né? Eu faço essa comparação, mas o apelido não prevalece. A gente ali explica, olha, para que as crianças possam, ela sabe o nome para ela poder descrever com precisão qualquer situação que ela precise relatar. Se ela relatar alguma situação ali, alguém tentou alguma coisa, alguém deu um tapa, alguém fez um carinho, alguém pediu para tirar uma foto, alguém fez uma cócega, ela saber relatar com muita precisão o que realmente aconteceu. Então, isso é importante, dar nomes às coisas como elas realmente são. A gente fala sobre a rede de confiança, rede de proteção, né? Tem uma dinâmica que é você desenha na palma da mão, escrever em cada dedo o nome de um adulto para que ela possa contar um segredo que dói, um segredo que deixa ela desconfortável. A gente tem a luva da música, né, aquela várias partes do corpo, né? A gente aqui pode fazer a brincadeira dela desenhar, mas na música mesmo tem os desenhos, né, das partes das crianças, das pessoas, né? Mãe, pai, professor, avó, pastor, e a gente apresenta cantando, olha como é lúdico, né? A lógica, gente, é simples e poderosa. Se um adulto não acreditar ou não puder ajudar, a criança sabe que tem outros dedos, outros adultos para recorrer. Ela nunca está sozinha. Então, se ela não, ela sabe, ela tem o pai e a mãe, mas ela não pode recorrer ao pai e à mãe. Então, ela vai ter a avó, ela vai ter o tio, ela vai ter a professora, vai ter a pastora. Enfim, a gente dá opções para a criança, né? Cada dedo é uma porta de segurança, ensine a criança que sempre há alguém que vai ouvi-la e protegê-la.
A gente fala também sobre os segredos e sobre a surpresa. O abusador, ele usa muita palavra segredo para isolar e silenciar a criança, né? O nosso segredo, o nosso segredinho. Ele disfarça essa armadilha com uma distinção clara e simples. Então, existe aí uma diferença. A surpresa, a gente conta depois e deixa todo mundo feliz, é boa e temporária. Agora, o segredo ruim dá medo, causa vergonha, ou pedem para você não contar para os pais, e esse segredo ele deve ser revelado imediatamente. Você pode fazer aí duas plaquinhas, uma escrito segredo, outra escrito surpresa, você pode fazer um baú, eu gosto muito eu nem trouxe aqui porque não ia dar tempo, mas eu gosto de pegar um baúzinho para falar dessa questão do segredo, né? Tem várias dinâmicas que a gente pode apontar aqui, tá, gente? Infelizmente não dá muito, né, para a gente falar. As 4 regras de proteção, eu gosto sempre de mostrar, porque eu acho que vale a pena. Eu conheci esse material com a Leiliane, né, mas eu sei que muita gente faz, né, e são aquelas 4 regras de proteção. Então, aqui, a gente vai ter o pare, né, o meu é grande, tá, gente, porque eu uso um público maior, mas é o pare ou diga não, que a gente ensina a criança a dizer isso e validar o que ela está dizendo. A gente vai falar também sobre o grite, a gente ensina a criança a gritar, a romper esse silêncio, uma situação de perigo, uma situação que ela não está confortável, ela grita, ela corre também, ela não fica parada, né? Ela tem essa ação de correr, e a gente diz que ela deve correr mesmo, ela deve pedir ajuda, e por último, um adulto de confiança, ela deve procurar um adulto que ela confie, né? Que nem sempre vai ser, de repente, quem nós imaginamos, o pai ou a mãe, às vezes vai ser uma outra pessoa. Então, a gente tem aí muitas formas de trabalhar isso de uma forma lúdica, tá? Agora, o fortalecimento da família e da igreja, como acontece isso, né? A vigilância ativa, né? O cuidado que vai além dos muros da igreja. A proteção não termina quando o culto acaba, não vai terminar quando acabar o mês de maio, né? Ela se estende para o lar, para as telas e para o cotidiano. Para os líderes, para pais e líderes, desculpa, eles precisam agir como sentinelas atentos, observando sinais e mantendo o diálogo aberto com as crianças. O diálogo nesse tempo é muito importante. Nós vivemos uma geração que não vai se sustentar, não vai se convencer com um não. Você vai ter que ter um diálogo, você tem que mostrar, tem que ensinar. E isso faz parte mesmo aí do andamento, gente, porque não é fácil, eu sempre falo, é muito trabalho, mas a gente entende que é necessário. Então, quais ferramentas que nós temos hoje para os pais, né, para líderes? Você pode, como líder, falar para os pais da sua igreja, né, e estender essa orientação para todo mundo, né? A gente fala do monitoramento das telas, né? O abuso digital é uma porta aberta no quarto das crianças, então os pais devem ter acesso a senhas, dispositivos, aplicativos, estabelecer horário, colocar controle parental, né, para o uso da internet, manter os dispositivos em áreas comuns da casa. Isso é muito importante. A gente acabou de falar aí do perigo virtual, da violência digital, então a gente precisa fazer esse monitoramento. A partir do momento que nossas crianças têm acesso às redes, a gente tem que fazer esse monitoramento todo. Atenção às mudanças de humor, se a criança amava ir à igreja, por exemplo, e passa a chorar, recusa entrar numa sala ou evita certas pessoas, investigue sem hesitar. É claro que a gente vai ter que fazer aí uma investigação, digamos, mas para a gente entender o que está acontecendo e por que a criança está agindo dessa forma, né? O corpo da criança reage onde as palavras ainda não alcançam. Nunca ignore esse sinal. Nós já falamos disso lá na primeira aula, então aqui só está reforçando. E o diálogo sem tabus, né? Falar sobre proteção é um dever, né, nosso, e deve ser tão comum como falar de escovar os dentes. Então, alguns mitos e tabus que a gente traz da nossa geração, não podia falar sobre isso é feio, isso é sujo, isso aqui não é adequado, enfim, a gente precisa acabar com esses tabus. Nós vivemos um tempo que a gente precisa falar sobre isso. Se você não falar, pode ser que outras pessoas falem, né?
eu uso muito, deixa eu ver se está aqui, né? Ai, não está aqui, o meu símbolo. Eu uso muito o símbolo do Google, porque às vezes a gente não fala e alguém vai falar, às vezes através das redes, enfim, né? Quanto mais a criança sente que pode abordar assuntos difíceis em casa, menos chance o abusador tem de silenciá-la com ameaças ou vergonha. Então, essa questão aqui, ela é muito importante, né? E aí a gente pensa nesse versículo, né? Mateus 10:14. Deixai vir a mim os pequeninos. Quando protegemos uma criança de um trauma, nós estamos removendo a barreira emocional que poderia impedi-la de confiar e se entregar ao amor de Deus no futuro. Proteger a infância não é apenas um protocolo, é uma missão teológica. Quando a gente entende isso, né, eu já falei na segunda aula, já caminhei bastante aqui na teologia, né, para explicar alguns pontos, mas é exatamente sobre isso. Quando a gente entende a nossa missão, fica mais claro, né? A igreja, ela tem três pilares: ela informa, ela organiza e ela acolhe. Então, como que ela informa? Líderes capacitados conhecem os riscos e reconhecem os sinais de abuso. Quando a gente faz um treinamento, uma capacitação, uma formação, é exatamente para que os líderes fiquem mais atentos, para que eles prestem atenção, para que eles saibam identificar, para que eles conheçam os riscos, para que eles reconheçam os sinais. É isso, tá? A igreja organiza protocolos claros, eliminam oportunidades e criam um ambiente de transparência, um ambiente seguro. E a igreja vai acolher. Crianças e famílias encontram um lugar verdadeiramente seguros para crescer. Maravilhoso isso, né? Na fé. Então é sobre isso, né? A gente entende exatamente que esse fluxo ele precisa acontecer. E finalizando o nosso apelo final, que nós sejamos sentinelas, sentinelas da infância. Eu tenho uma mentoria que chama Sentinelas da Infância. A gente dá uma formação bem enxuta ali para aquelas pessoas que querem entrar com tudo para fazer um trabalho na igreja. Então, a igreja, ela não é segura apenas porque tem uma cruz no topo, mas ela porque tem sentinelas. Nós somos os sentinelas, vigiando as portas, as salas e os corações. Olha que lindo isso. Então, implemente hoje, saia do raso hoje. Implemente tudo isso que você está ouvindo. Leve a regra de dois, a triagem de voluntários para sua liderança, os antecedentes criminais, capacitação, né? Ainda essa semana, comece com pequenas atitudes, pequenas mudanças de estruturas, elas têm grande impacto na proteção. Ensine as crianças, então você vai usar o semáforo do toque, rede de confiança, as 4 regras. Hoje nós temos muitas histórias, muita coisa boa, gente, para trabalhar a proteção com as crianças. Então, traga essa realidade, né? Na sua sala da escola bíblica, inclusive, a gente tem textos bíblicos que podem trabalhar alguns temas, né, alguns personagens que podem trabalhar alguns temas com as crianças sobre algumas violências, principalmente a violência emocional, por exemplo, José. José sofreu uma grande violência emocional na sua vida, então a gente empodera cada criança com a linguagem da proteção, esse empodere e entenda, não é no mau sentido, é no sentido de você dar para a criança ferramentas e instruções para que ela possa se proteger. E fortalecer as famílias, né? Compartilhe esse conteúdo com os pais, na igreja. Juntos a gente forma um escudo mais poderoso ao redor de cada criança. Eu sempre falo sobre isso no final das minhas ministrações. Eu gosto de usar uns escudos, uns muros, né? Tudo de EVA, umas encenações assim que eu faço, mas para mostrar o quanto é importante o nosso posicionamento como protetor. Então, a proteção da infância é uma missão teológica. Como eu estou falando com o público de igreja, eu estou usando muita teologia. Se eu estivesse falando com o pessoal de escola, eu ia estar usando o BNCC, as ODS, os documentos pedagógicos, né? Mas a gente está falando da igreja, então a gente pode usar a teologia também. Quando a igreja se informa e aplica protocolos, ela se torna verdadeiramente o lugar mais seguro do mundo para uma criança. Então, é sobre isso, é sobre a gente entender nosso papel na igreja, né? Então, aquela primeira pergunta lá que nós começamos, né?
igreja é um lugar seguro para as crianças, então depois de tudo isso aqui, você vai fazer o seu diagnóstico, né? Será que a minha igreja hoje ela é um lugar? Se ela não é, a gente vai transformar essa igreja para que ela seja, para que ela caminhe, né? E aí eu tenho um convite muito especial para você. Eu vou dar uma aula aberta agora, semana que vem. Não semana que vem, acho que na outra, dia 29. Eu vou fazer uma aula aberta. Vai ser menos conteúdo do que isso aqui, né, gente? Porque aqui, bem ou mal, a gente teve mais de 2 horas e meia. Eu acho que somando tudo, a gente teve aí um conteúdo bem rico. Mas numa aula fechada, assim, é uma aula aberta, mas é fechado porque vai ser no Google, né? Todo no Google Meet, a gente vai disponibilizar o link, vai ser uma coisa fechada, né? Não vai ser aberto tipo no YouTube ou no Instagram para ficar aberto. Ela vai ser uma coisa mais fechada. É uma aula aberta fechada, já viram isso? Eu vou divulgar aqui também para vocês, vou pedir para a Eulália divulgar. E depois dessa aula aberta, eu vou anunciar uma mentoria para quem quiser caminhar comigo, passo a passo. Eu estou com uma turma agora que já está caminhando quase para o final. Foram 3 meses de mentoria, algo assim maravilhoso. As meninas já estão assim com resultado assim incrível, com palestras agendadas na igreja, com ações para o Maio Laranja, mas a minha proposta é fazer uma mentoria com menos tempo agora, mais acessível, mas que seja bem mais pontual aí para você iniciar um trabalho intencional na sua igreja sobre proteção, ou na sua igreja ou em outras igrejas, né? Você oferecer esse trabalho, você se capacitar e você falar, olha, eu ajudo isso, eu auxilio, eu treino pessoas, eu capacito professores, líderes, nós vamos falar de proteção, a gente vai criar uma cultura de proteção no Brasil. Então, eu vou lançar isso depois, tá? Mas eu quero primeiro te fazer o convite para a aula aberta. Essa aula aberta ela é totalmente gratuita. Lá eu vou disponibilizar alguns materiais, algumas coisas, algum e-book, e depois a gente vai fazer aí o lançamento dessa jornada, né? Dessa mentoria. Então, eu convido você a participar. Mas não deixem de fazer, de agir, não só agora em maio, né, que a gente está vendo tanto material, tanta gente compartilhando tanta coisa, mas depois do maio, pense na sequência, a gente precisa continuar sendo essa voz, né, que Provérbios 31:8 possa ecoar na sua mente, no seu coração, e você possa fazer a diferença na nossa nação e no lugar que você está. Então, eu agradeço imensamente o convite, a oportunidade de estar com vocês, de compartilhar um pouco da minha vivência. Eu vou deixar os meus contatos aí depois, as minhas redes sociais, o que vocês precisarem. A gente atende também as igrejas, a gente também dá palestra nas igrejas, capacita professores, fazemos protocolos de segurança, e tudo isso nós fazemos entendendo que é o tempo, né, que nós precisamos avançar em proteção. Então, fica aqui meu muito obrigado, meu agradecimento a Eulália, toda a equipe do Elim, e você, que seja aí um canal de bênção nessa geração, uma torre, um farol em meio à escuridão, para iluminar aí o caminho de muitas crianças, muitos adolescentes e muitas famílias. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.